abençoado do que foi em 2018. Deus se revela cada dia mais profundamente, e quanto mais intimidade nós temos com Deus, certamente mais recebemos dele também, porque mais o conhecemos, e ao conhecermos a Deus, conhecereis a verdade vos, certamente, quanto mais libertos somos, mais livres nós somos para conhecer esse Deus com mais profundidade. Amém, igreja? Como foram de Ano Novo, Natal, tenho certeza em família, tenho certeza profetizando em oração, na certeza que teremos um ano onde Deus nos conduzirá. Amém? Essa é a maior certeza que nós temos. Deus nos conduz. Não há nada nessa terra que ocorra sem a permissão de Deus. E tudo para aquele que é crente, fiel, homem e mulher de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Então a nossa certeza é esta, que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, eu tenho que me tranquilizar. E ao me tranquilizar, queridos, as coisas acontecem, Deus opera, Deus nos fortifica, e assim será em 2019, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, diga quão bom é vê-la nesse lugar, dá um feliz ano novo aí para quem você não tinha visto ainda. 2018 passou, e 2019, primeira vez que você encontra esse irmão querido, essa irmã querida, e vamos louvar a Deus, vamos estar juntos como família, porque temos muitos dias a serem buscados aí em Deus nesse ano de 2019, e eu tenho certeza, num ano de maravilhas. Queridos, eu estive, alguns irmãos também estiveram na sede, no culto da virada, um culto maravilhoso, uma palavra que o nosso pastor presidente trouxe assim para a igreja, que falou muito aos nossos corações. Eu pegarei um gancho desta mensagem, eu a continuarei, melhor dizendo, porque Deus me levou depois de volta a esse texto, e eu fui meditar sobre ele mais nos versículos posteriores, e eu tenho certeza que Deus quer também continuar a falar conosco, amém? Então, se você não esteve na sede, você será abençoado, e você que esteve também será, amém? A palavra de Deus se renova sempre sobre as nossas vidas. Então, abram, por gentileza, no segundo livro de Reis. Ou eu dou uma oportunidade para alguém? Primeira oportunidade do ano de 2019. Atenção, coração bate forte, né, gente? Em breve, Deus tem colocado algumas pessoas no meu coração, e eu entendo que o envio de homens e mulheres de Deus para estarem pregando a palavra em outros lugares é um ensejo que Deus dá para estarmos levantando outros aqui neste lugar. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é assim. Deus só enche se eu estiver vazio. Então não tem como Deus encher se eu me achar cheio. Então Deus só enche quando eu me esvazio. Então você tem que se esvaziar para Deus enchê-lo. Deus tem que tirar o entulho que está em nossas vidas para que Ele venha encher mais ainda. Não os que estão sendo enviados são entulhos, por favor. Amém? Misericórdia. Mas Deus tem que nos esvaziar. Esvaziar do nosso costume, esvaziar do bom de estarmos juntos. Isso é muito bom. As amizades são lícitas e maravilhosas e não as perderemos. Mas nós entendemos que o reino de Deus está acima de todos, amém? De toda e qualquer denominação, acima de pai, de mãe, de filho. O reino de Deus em primeiro lugar, é a primazia das nossas vidas, amém? Todos abriram? Todos acharam? Segundo livro de Reis, sou eu que não. Segundo livro de Reis, capítulo número 6. Eu vou a partir do versículo, eu quero ler o versículo de número 13. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 13. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Tem segundo livro de Reis na Bíblia? Tem ou não tem, gente? Tem na nossa, né? Porque na original, no hebraico, é só livro de Reis. Assim como só existe livro de Crônicas. Nossa divisão aqui, a Sociedade Bíblica, quando foi dividir, aí colocou o primeiro Reis, segundo Reis. Uma forma mais didática de entendermos a palavra de Deus, mais pedagógica, se assim eu posso falar. Inclusive, capítulos não existiam na Bíblia, versículos não existiam. A Bíblia ela era corrida, e nos autógrafos originais,
não há capítulo, não há versículo, não há título. Nossas Bíblias têm um título em negrito, né? Na maioria dos capítulos, como esse, o título é A Ação de Eliseu na Guerra contra os Sírios. Ou seja, isso tudo não faz parte dos autógrafos originais da Bíblia, ok? Isso tudo são adendos do homem para dar um esclarecimento melhor sobre a leitura. Amém ou não amém? Versículo 13, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, mais ou melhor, pelo primeiro culto desse ano de 2019. Deus, obrigado por esta noite, porque certamente ficará guardado em nossos corações. Que privilégio, Deus, é iniciarmos o ano na Tua presença, louvando a Ti, Deus. Mas mais privilégio ainda, Deus, é nos mantermos como no primeiro ano em todos os cultos. Deus, que faça com que esse primeiro dia do ano seja uma verdade, Deus, durante todo o decorrer desse exercício. Que possamos, meu Pai, cada vez mais nos aprofundarmos contigo. Nos dê um ano 2019 abençoado. Deus, assim como o texto que vai ser lido aqui, Deus, que milagre, assim como uma sucessão de milagres na vida desse homem, mas, Senhor, naquele lugar onde Tu deste como herança para ele, Deus, de uma forma imediata, algo se sucede, mas a Tua mão estava ali. E eu louvo e eu agradeço a Ti, Deus, porque em meio o Teu socorro, Deus, fala conosco, usa-me em nome de Jesus. Amém. Queridos, capítulo 6, o pastor Martinho Lutero, na sede, ele pregou do porquê sobre Eliseu, unção dobrada do seu espírito. E Eliseu, realmente, se você for estudar a história, o ministério de Eliseu, Eliseu frutificou muito mais do que Elias. E olha que Elias foi arrebatado, Eliseu não. Mas se você for a critério de milagres, de sucessão de fatos assim sobrenaturais, Eliseu superabundou em relação a Elias, cumprindo a profecia, o ministério que Elias dera a Eliseu de porção dobrada. E realmente, eu não contei se foram o dobro dos milagres que Eliseu fez em relação a Elias, mas certamente foram muitos mais do que Elias fez. Mas Eliseu, nesse momento, ele começa a ter uma conversa com os seus discípulos, e eles começam a entender que onde eles estavam, a terra onde eles estavam era pequena, e eles precisavam partir para um outro lugar, construir uma nova habitação, para ser melhor, para abarcar todos os seus discípulos. E assim é feito, esse lugar onde é habitado, essa casa onde é feita, o versículo 16 vai declarar que se chama Dotã o lugar perto de Samaria, 22 quilômetros, 20 quilômetros cerca de Samaria. Samaria, lembre, o centro é a capital de Israel, o reino do norte, e ali ficava 22 quilômetros Dotã, lugar onde Deus cumpriu uma promessa, lugar onde Deus permitiu que os discípulos fossem e construíssem uma nova casa para que eles pudessem viver com uma forma mais confortável, que pudesse alcançar a todos. E durante aquela construção, assim, o pastor pregando, obviamente que eu estou pulando várias etapas, mas no meio dessa construção, onde estavam colocando as vigas, para que outros andares ou o sustento da casa fosse formado, numa dessas batidas dessa construção, o machado cai na água. E o machado, ao cair na água, ele se perde, obviamente, o machado afunda, e a Bíblia diz que esse machado era emprestado. Então aquele que estava com o machado na mão fica desesperado, e por ter perdido o machado, que era a ferramenta para construir aquela casa, e além disso, por ser emprestado, ou seja, daria prejuízo a outrem. Mas diante de tudo isso, Deus opera um milagre, queridos. E Deus ordena a Eliseu para jogar um pedaço de pau, um pedaço de madeira, ele joga na água, e quando joga aquela na água, a madeira normalmente não afunda, e o machado, ele começa a sobressair, começa a emergir, a sair das águas. E ali é um milagre operado, e o povo, obviamente, fica glorificando a Deus. E um milagre acontece ali, aquilo que estava perdido, Deus ressuscita. Aquilo que estava deixado para trás, Deus restitui. E assim foi a pregação, claro, de uma forma muito mais emblemática, porque eu resumi demais, tem vários outros aspectos desse texto, mas um local de milagre, um lugar onde Deus opera algo sobrenatural.
E aí o pastor faz algumas referências à madeira, como a cruz, interessante porque foi dada em substituição. A madeira foi dada em substituição. A madeira que não afunda, fez com que aquilo que afunda saísse das águas. Ou seja, assim como Jesus também morreu, o sacrifício vicário, morreu por nós, morreu em nosso lugar. Deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então essa é uma interpretação também, mas o certo é que o milagre nasceu ali. E ali foi um culto maravilhoso, e aí glorificamos a Deus pelo que Deus fez nesse contexto, e que Deus iria restituir nossas vidas. A palavra, o título da mensagem do pastor foi o machado. O machado representa restituição. Aquilo que estava perdido, aquilo que trouxe até dano a terceiros, porque era emprestado, mas Deus restitui tudo, e glória a Deus por isso, amém? Tudo isso acontece nessa cidade chamada Dotã. E meus queridos, depois de um grande milagre desse, olha o que acontece, versículo de número 8, vamos ler o versículo 8, quem achou, diga achei. O versículo 8 diz assim: o rei da Síria fez guerra isso, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu armadilha, é onde eu vou acampar ali, para que onde o povo de Israel, o exército de Israel passar, ali estará o meu acampamento, e eu irei sobre eles, e os vencerei, os tomarei, e roubarei o povo. Então havia um planejamento, havia um acampamento, onde o exército da Síria ali estava, para realmente vencer o exército que passaria ali de Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse era o planejamento, isso é aquilo que o inimigo tinha forjado sobre o povo que ali passaria. Queridos, logo após uma cidade ser abençoada, logo após uma construção de uma casa, logo após um sonho do povo, dos discípulos de habitarem ali, na mesma hora, logo em seguida, o povo da Síria, o exército sírio, já começa a armar uma armadilha para quando o povo de Israel passasse ali, pegasse aquele povo. Olha como a nossa vida com Deus é assim, queridos. Nós vivemos um milagre, o machado começa a flutuar, algo que é impossível aos olhos naturais. Estou no lugar onde Deus planejou, onde os discípulos sonharam, estou na habitação que eu construí, e logo em seguida, no dia seguinte, talvez, ou 2 dias, a Bíblia não fala o tempo aqui entre um versículo e outro, mas o certo é que logo em seguida, já uma outra dificuldade surge, já uma outra batalha está à frente. A nossa vida é assim, meus amados, é de fé em fé, e você só tem fé para quê? Quando a gente pede mais fé, é sinônimo de quê? Senhor, aumenta a minha fé. O que Deus faz quando você pede assim para Deus? Senhor, aumenta a minha fé. E Deus manda o quê? Problema. Para que aumentar a fé? Para tudo estar tranquilo? Então, o Senhor aumenta a minha fé. E Deus vai lá e manda os sírios para se acamparem exatamente onde o povo de Israel passaria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meus amados, existem acampamentos, onde você vai, tem acampamentos preparados para nos abordarem. Isso, certamente, no mundo espiritual é assim. O versículo 9 diz: mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para... Olha que lindo, gente. O homem de Deus, mesmo sem estar perto dos sírios, Deus revela a ele, se foi em sonhos, se foi numa visão, que não sei, mas o certo é que Eliseu tem o entendimento que havia uma armadilha preparada para o povo de Israel. E Eliseu, na mesma hora, vai até o rei de Israel: olha, não passa por ali, porque o rei dos sírios estão ali e irão pegá-los. Então sai, não entra naquele lugar. Deus nos adverte, amém? Amém, meus amados? Quantas vezes você, não sei, existe algo chamado intuição, né? Intuição, você pode dar isso outra palavra, mas isso existe na nossa alma, a intuição. E essa intuição, ela pode vir a partir de vários aspectos. Pode vir por você já ter visto alguma coisa naquele lugar e teve a intuição que algo pode acontecer com você. Ou entendo que essa intuição também pode ser a voz de Deus. Pode ser Deus falando contigo também. Olha, não passa por ali. Vamos por ali? Eu não sei se alguém já teve esse tipo de intuição, mas várias vezes comigo. Se ocorreu ou não, eu nem sei. Mas você vai para o outro lado, você se direciona para outra posição. E ali Eliseu opera
escuta a voz de Deus, vai ao rei de Israel, olha, não passa ali. E olha o que a Bíblia diz no versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas, queridos, não foi uma vez, não foram duas, foram 3, 4, 5, não sei quantas vezes, não foi uma nem duas, ou seja, no mínimo 2 vezes, Deus deu livramento, porque o profeta Eliseu, ele ouvia a voz de Deus, e avisava ao rei de Israel para não passar por ali. Deus faz isso conosco. E Deus vai continuará a fazer. Amém, igreja? Glória a Deus. Esteja atento à voz de Deus. Deus nos direciona, Deus nos livra de tantas coisas. Deus fala. Talvez você tenha vindo hoje para cá e Deus tenha já providenciado algo para que nada acontecesse. Precisamos nossos olhos abertos espirituais. Nós não enxergamos, eu não estou vendo agora aqui, mas eu sei que tem anjos nesse lugar. Eu sei que quando você sai, os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. Nós sabemos disso. Mas os nossos olhos espirituais não veem. Mas os nossos olhos naturais, melhor dizendo, não veem. Mas certamente existem e guardam as nossas vidas. Amém? Versículo 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Então o rei da Síria fica indignado, falando, ó, tem um caguete aqui, né? Tem alguém aqui no nosso meio que está dando voz ao rei de Israel, falando que realmente nós estamos preparando uma armadilha. E ele começa a questionar isso. E olha que diz versículo número 12. Respondeu um dos servos do rei da Síria: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Queridos, olha que coisa linda. Primeira coisa, até o inimigo sabe quem é um profeta de Deus. Foi dentre alguém dos sírios que falaram, olha, há um profeta em Israel, e o nome dele é Eliseu. Amado, quão bom é isso, quem está lá fora saber que há um homem de Deus, que há uma mulher de Deus. Olha, existe um homem de Deus lá naquela casa lá. Olha, pode ir lá que tem oração, vão orar por você. Olha, é bom saber que naquela igreja tem ocorrido milagres. Olha, Deus tem levantado vidas naquele lugar. Quão bom é saber disso, quão bom é você ser lembrado por algo que Deus fez através de você. E Elias é mencionado pelo nome, olha que eu estou falando do povo inimigo, o povo sírio que estava guerreando, querendo, melhor dizendo, guerrear contra Israel. Mas o versículo continua, finalzinho do versículo 12. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de... Queridos, enquanto o rei da Síria ia para o seu quarto para dormir e planejava, fazia suas armadilhas, Deus contava tudo para Eliseu. Deus mostrava tudo para Eliseu. No quarto de dormir, Deus mostrava tudo para Eliseu. Glória a Deus, igreja. Assim Deus faz conosco, amém? Nada fica oculto, nada fica encoberto. Deus fala, Deus menciona, Deus esclarece, Deus fala Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo número 13. Ele disse, o rei da Síria, ide vede onde ele está, Eliseu, né? Para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã, lugar onde ele saiu, lugar onde eles planejaram habitar uma casa maior, lugar onde milagre acontece. Agora o rei de Israel, melhor dizendo, o rei da Síria indignado, pois bem, onde fica Eliseu? É lá que eu vou matar aquele homem, eu vou atrás daquele homem, eu vou atrás daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, daquele que escuta o que eu estou falando no meu quarto de dormir, aquele que revela as minhas armadilhas perante outros. Olha como Deus revela, queridos. Mas em Dotã, aonde o povo tinha vivido um grande milagre, logo em seguida é ali que existe um ataque dos sírios. Versículo número 14. Então enviou para lá cavalos, carros
e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram Dotã, queridos. Cercaram a cidade toda. Não tinha para onde correr. Talvez alguns discípulos poderiam falar naquele momento: Senhor, por que nós não ficamos na nossa cidade pequenininha? Por que nós não ficamos na nossa casa menor? Que ideia foi essa que nós tivemos de construir uma nova casa maior nesse lugar? Da além do Jordão, porque foi para lá que eles foram. Quantos questionamentos a gente não pode fazer? Senhor, acabou o ano, acabei de orar, acabei de estar na sua presença e chegou hoje, aconteceu um problema. Onde tu estás, Senhor? Que ano novo é esse? Que profecia é essa? Que ano abençoado é esse? Que já começa com essa situação, com essa dificuldade. Os discípulos de Eliseu poderiam questionar a atitude de Eliseu. Senhor, tu escutas o que o rei da Síria planeja dentro do quarto. E como é que tu permites que nós saíssemos da nossa cidade pequena para construir uma outra casa e tudo isso acontecesse aqui? Tantas coisas surgem em nossa mente, tantas preocupações, tantas indagações. Senhor, por que isso? Senhor, todos alegres, todos louvando a Deus. Acabamos de vir um culto da virada, acabamos de estar em família. E por que isso acontece desde já? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ali poderia ter acontecido várias indagações. Mas olha o que diz, e cercaram a cidade estava cercada. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o servo que acompanhava Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que... Imagina, queridos, você na sua cidade, lá em Dotã, a cidade cercada, carros e cavalos, e o moço de Eliseu, aquele discípulo que o acompanhava, que era ensinado por Eliseu, assim como Eliseu um dia fora por Elias, e aquele moço jovem fala: Senhor, e agora? O que faremos? O que nós faremos? Diante da circunstância, diante do que aconteceu, a cidade cercada, carros, tropas, cavalos. Queridos, o que fazer num momento desse? O que pensar numa hora dessa? Os nossos olhos estão vendo a situação. Olha o que um homem de Deus diz. Versículo 16. Ele respondeu, Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Elias com uma visão espiritual, Elias com uma visão sobre o natural, né? Sobrenatural é isso, né? Sobre o natural. Ele tem uma visão além. Ele tem uma visão além do moço. O moço via apenas o exército sírio. Mas Eliseu, queridos, viu um exército muito maior que estava com ele. Que eu possa ter essa vista, essa visão espiritual, dia após dia. Eu posso estar sozinho ao natural, mas eu creio que no mundo espiritual Deus tem me cercado. Anjos têm me cercado. Deus tem forjado, sim, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, nossa casa, nossa família. Amém, igreja? Glória a Deus. E o versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor. Interessante que Eliseu, ele já tinha visto, né, gente? Eliseu tinha certeza que tinha o exército espiritual era muito maior. Eliseu já tinha certeza disso. Ele sabia os anjos que estavam ali. Mas ele para tudo e ele começa a orar a Deus, né? Talvez nessa hora o moço falou: agora complicou, que até o profeta está orando, vamos perder mesmo. Vamos cair tudo. Porque quando o homem de Deus para orar, é porque o negócio está complicado. Nunca vou me esquecer de um dia, eu não me lembro se foi comigo ou se foi outra. É uma história que eu ouvi. Acho que foi com meu pai e minha mãe, não sei. Mas estavam não era um barco, era uma embarcação pequena. E estavam indo para um lugar que também não sei onde era, sem nada. Mas, e começou o mar a ficar batendo e começou a escurecer. Aí todo mundo apreensivo e nessa hora quem estava pilotando começa a ficar calado. Aí chega um e começa a orar. Chega um e já começa a rezar lá do canto. Aí, ponto, vai afundar. O negócio está complicado.
né? Então, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. E aí o profeta começa a orar. Eu fico imaginando aquele moço que já estava... O que faremos? E o profeta está orando, acabou tudo. Mas, queridos, olha para que o profeta orava. O profeta não orava para que Deus mandasse anjos, porque ele já estava os vendo bem claramente no mundo espiritual. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que... Senhor, abre o olho desse garoto aí. Que ele possa enxergar um pouquinho o que eu estou enxergando. Que ele possa ter a certeza que eu tenho. Senhor, abre os olhos espirituais, diante de tudo isso que está aqui, que é sobrenatural, que é altamente espiritual. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos desse ano de 2019 para entender que Deus está sobre o que está acontecendo. Onde eu estiver, o que eu estiver passando, a dificuldade que for, Deus me deu o Dotan, Deus me deu aquela terra, eu sonhei com aquele lugar, eu sonhei com aquele projeto. Não vai cair por terra, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Foi Deus que deu. Que os nossos olhos possam ser abertos e entender quem deu isso para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de... Eu acho lindo isso, queridos, porque primeiro que eram carros e cavalos ou seja, muito similar ao exército inimigo. Ou seja, eram carros e cavalos que também estavam no exército inimigo. Mas em Deus, eram carros e cavalos de fogo. Queridos, poderiam ser anjos, eu creio nesse exército angelical que estava ali. Mas o que é interessante é que estavam ao redor de Eliseu. Não estavam ao redor da cidade, estavam ao redor de Eliseu. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Não estavam ao redor de um moço, não estavam ao redor do monte, não estavam ao redor da cidade, estavam ao redor de Eliseu. Querido, quando somos homens e mulheres de Deus, os anjos se acampam ao nosso redor. E assim será em 2019, em nome de Jesus. Os anjos de Deus ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Senhor, abre os olhos desse moço, que ele possa enxergar um pouquinho do que Deus faz com a minha vida, como Deus me guarda. Aí o versículo continua, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de... E aí o exército dos sírios veio, e na mesma hora Eliseu orou, Senhor, segue-os, eles fiquem cegos, não saibam para onde ir. E aquele exército inteiro cego ficou, sem saber para onde ir. Meu querido, que você possa orar assim, Senhor, cega meus inimigos em nome de Jesus. Senhor, que eu passe invisível naquela rua. Senhor, que ao passar por aquele lugar, ninguém me enxergue, ninguém me veja. Senhor, acampa teus anjos ao meu redor. Senhor, traz cegueira sobre o meu inimigo, sobre aquele que peleja, deseja pelejar contra mim. Segue-os em nome de Jesus. Amém? Assim será. Assim será. Glória a Deus. Versículo 18 ainda. Perdão, 19. Então, Eliseu lhes disse. Eles estavam cegos, né? E olha o que Eliseu diz. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Um lugarzinho, é a capital de Israel. Ou seja, quartel-general de Israel. Vem cá, vou cegar vocês, agora eu vou levar vocês para onde vocês querem matar o povo de Israel, né? Então eu vou levar vocês para a capital de Israel. Quando vocês acordarem nisso, vão estar no meio do povo de Israel. Interessante isso, né? E assim foi, versículo 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de...
na palma da mão do povo de Deus. Mas em nome de Jesus, ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós perecerá, prosperará. Toda arma contra nós a contenderemos em juízo. Isaías 54:17, Deus é por nós. Agindo Deus, quem impedirá? Os nossos inimigos são colocados no meio de Samaria, na nossa mão. A faca e o queijo na tua mão, querido. Em nome de Jesus, amém? Aquilo que se levantou, seja algo pessoal, seja uma circunstância, vai cair na sua mesa. Você vai ter autoridade sobre aquilo, você pode determinar se é sim ou não, se vai para a direita ou para a esquerda, mas está na minha mão. Decisão é minha, é sua, é nossa. A cegueira, e Eliseu os leva para Samaria. Imagina, abrir os olhos e agora estavam cercados por todo o exército de Israel. O que você faria? Ah, pastor, agora eu matava. Agora é minha hora. Agora eu vou pisar mesmo. Agora eu vou zombar. Agora eu vou fazer brincadeira. Agora eu vou pagar mal com mal. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Meu pai é uma forma graciosa de chamar o profeta. E aí o rei de Israel, com toda a reverência ao profeta, matá-los-ei, feri-los-ei. Matar já está aumentando, né? Feri-los-ei. Queridos, o rei de Israel queria sim feri-los. E eu quero entender que não seria só um ferimento simples, não. Mas ferir, ele queria. O rei de Israel estava com o coração cheio de maldade também, de pagar mal com mal. Como nós também. Diante de uma situação, eu também quero pagar mal com mal. O senso de justiça do ser humano, da nossa alma, vem à frente e fala, não, tem que pagar. Agora ele vai sofrer também. Eu sofri, ele vai sofrer também. Mas aí Deus nos leva a pagar o mal com o bem. Querido, quão difícil é isso? Pregar isso é molinho, né? Mas de ver isso é muito difícil, pagar o mal com o bem. Olha o que Eliseu diz. Versículo 22. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Para quê? Eliseu falou assim, olha, você fere aquele que você em guerra trouxe. Esses aqui não são assim. Esses aqui eu trouxe. Foi a mão de Deus que trouxe para cá. Na guerra, aí você fere quem você lutou com espada. Mas continua. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu, que tapa de luva. Bota eles numa mesa, dá pão, dá água, deixa eles se alimentarem. Depois, com liberdade, voltarão ao seu Senhor. Queridos, precisamos viver isso em nome de Jesus, amém? Sobre os nossos inimigos, senta, come, bebe, vai em paz. Vão se levantar contra você, e aí Deus quer ver o fruto do domínio próprio, da justiça, agir na sua vida. Por mais que seu coração fala, fere, e o rei de Israel estava assim, fere, aí vem o profeta e fala, manda eles sentarem na mesa, dá água, dá pão, depois deixe eles irem em paz. Que Deus possa nos permitir fazer isso, amém, igreja? Diante dos inimigos, botar na mesa, dar pão e água, e certamente Deus nos honrará, Deus nos abençoará. Glória a Deus. Versículo 23. O rei vai além, gente, olha o que o rei faz. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra Não houve mais investidas. Querido, te pergunto num contrassenso, numa outra pergunta. Por acaso, caso Israel fosse matar, se oferisse aquele exército, será que a Síria nunca mais tentaria algo contra Israel? Claro que tentaria. Mas ao vencer o mal com o bem, Deus honra. Nunca mais a Síria se levantou contra Israel, porque pagou mal com bem. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Vão entender que, olha, ali vai um homem de Deus, ele é justo.
Eu não vou entrar lá porque aquele homem me deu realmente um exemplo, um ensinamento que nunca mais eu vou me esquecer. Qual é o ensinamento que nós temos deixado para os nossos filhos, nossos amigos? Pague o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem ter acampamentos forjados, preparados. E olha, sobre Dotã, lugar onde nós construímos algo, lugar onde Deus prometeu, lugar onde o milagre acontece, onde o machado cai, e eu começando com uma obra linda que Deus estava me dando. Aí algo se levanta. Lá mesmo, onde você gosta, onde você quis, onde você desejou, onde você ama. Vem um contra-ataque enorme, um acampamento preparado. Aí Deus fala, não vai por ali. Vai por lá. Não mexe com esse, vai com aquele outro. Aí você faz. Mas não bastando tudo isso, aquele mal vem sobre ti. Mas a certeza que Eliseu tinha era tão grande, que os anjos do Senhor estavam sobre ele, ao redor dele, que a única oração que ele faz, Senhor, faz esse moço enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando, porque eu não estou preocupado. Nós possamos, em nome de Jesus, não nos preocuparmos, amém? Eu sei que a preocupação, ela vem sobre os nossos corações, eu sei. Mas isso não pode perturbar, não pode tirar o meu domínio próprio, não pode tirar a minha fé, não pode me tirar do prumo, em nome de Jesus, amém? Você possa estar firmado nos olhos espirituais de Eliseu. Senhor, abre os olhos, Senhor, abre os nossos olhos. E ao abrir os olhos, o milagre acontece, queridos. E aqueles inimigos caem nas mãos do povo de Deus. Estará em nossas mãos, tudo está em nossas mãos. Querido, eu posso falar isso categoricamente. Tudo está em nossos, pastor, não está, tá. Porque depende de você. É como você se porta, é como você age diante disso tudo. É o fruto do Espírito que vai nascer diante de você, vai brotar de ti. A decisão é nossa. Eu posso condenar, como eu posso absolver, eu posso... Queridos, nós somos os maiores inimigos, somos nós mesmos. Mas quando aquele homem olha, quando aquele homem enxerga, aqueles anjos todos ali, o milagre acontece. O milagre acontece. E Deus trará sobre a minha mão, sobre a sua mão, em nome de Jesus, amém? E quando isso chegar nas suas mãos, e talvez já esteja, querido, haja como Deus. Pergunte, Senhor, o que tu farias no meu lugar? Jesus, nesse momento, o que tu farias? E certamente Deus vai usá-lo. Uma palavra para abençoar aquele que, aos nossos olhos, não teria perdão. Não teria perdão. E perdoar, queridos, perdoar não é se esquecer. Perdoar não é você simplesmente dizer que vou voltar, vai tudo estar como estava antes. Não. Eu me lembro do livro de Números, quando o povo de Israel vai olhar a terra prometida, e só 2 homens, 2 espias, reconhecem que a terra era boa, e que a terra, ou melhor, todos reconheceram que a terra era boa, mas apenas 2 não ficaram com medo do que havia nela, Josué e Caleb. Aí diante disso tudo, Deus falou, Josué e Caleb, vocês entrarão na terra prometida, mas essa geração toda de 20 anos para cima morrerá no deserto. Eu os perdoo, mas morrerão no deserto a geração toda. Deus perdoou ou não perdoou? Perdoou. Morreu ou não morreu? Morreu. Perdoar não quer dizer que as consequências do fato não advenham. Então Deus sim nos perdoa, mas nós colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos. Deus perdoa o assassino? Sim, perdoa o assassino. Mas que ele vai para a cadeia? Vai, e vai pagar a sua pena toda. Toda. Assim, o nosso plantio, nós escolheremos, mas Deus perdoa, e assim eu tenho que agir também. É claro que eu perdoo e Deus restaura também. O mais lindo do perdão é quando Deus restaura. O mais lindo do perdão é quando, por exemplo, um casamento destruído, você perdoa e você recebe de volta o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha. Isso é o ápice do perdão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E que isso possa operar em nossas vidas, em cada área das nossas vidas, em cada setor. Mas a gente sabe que tem situações que não dá. Isso não quer dizer que você não tenha perdoado. Você perdoou, só que um para lá, eu para cá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que Deus possa nos curar, amém?
possamos pagar o mal com o bem, que Deus possa nos usar, em nome de Jesus, diante daquilo que está em nossas mãos. E eu vou agir pela fé, eu vou olhar os anjos ao meu redor, e Deus vai operar um milagre. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Não sei qual é a sua Dotã, não sei qual é a sua promessa, não sei qual é a sua terra, não sei o que é aquilo que Deus falou ao seu coração, eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei o que Deus entregou, e agora parece que de um dia para o outro algo se levanta, vem um exército inimigo e parece que tudo está caindo por terra. Eu não sei o que é, querido. Você conhece a sua Dotã? Então abra os seus olhos espirituais, em nome de Jesus. Veja os anjos guerreando por você. São muito maiores. Meu irmão, minha irmã, olha, parece que são maiores aqueles que estão diante de você, questionando. Parece que essa muralha é muito grande, olha, mas os que estão conosco são muito maiores. Que eu possa ter esse olhar espiritual sobre tudo que está acontecendo na minha vida. Isso me faz ser forte. Quando fraco e que sou, forte. E quando fraco, eu abro os meus olhos espirituais. Porque os naturais não aguentam ver o que estão vendo. Aí na minha fraqueza eu abro meus olhos espirituais, e forte me torno em nome de Jesus. E os anjos estão ao redor de Eliseu. Estão ao redor de você. E ai daquele, vão cair na sua mão. E você, como um grande homem e mulher de Deus, vai exercer o que Cristo faria naquele momento. Amém? Feche seus olhos. Vamos louvar a Deus. Fale com Deus nesse momento. Coloque para Ele a sua Dotã. Coloque para Ele a sua necessidade. Coloque para Ele aquilo que por um momento parece que está se perdendo, mas que está em suas mãos, nunca saiu das suas mãos. Quantas vezes Deus já te deu uma intuição para você não ir por ali, não ir por acolá? Quantas vezes Deus nos livrou uma, duas? Deus tem nos livrado. Deus tem nos livrado. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós iremos continuar louvando. Eu quero fazer algo diferente nesta noite. É o primeiro culto desse ano. E eu vou pedir para você dar a mão para o seu irmão. Pode cruzar assim o intervalo das cadeiras aí. Isso. Dê a mão para o seu irmão. Não fique sem dar a mão, não. Nós queremos profetizar sobre esse ano de 2019. Em nome de Jesus. Está em nossas mãos. Dotã é nossa, Deus nos deu. É promessa, esse casamento Deus deu para você, querido. Essa família é tua. Essa casa é tua. Esse ministério Deus colocou nas tuas mãos. Esses filhos são teus. Esse trabalho Deus te colocou lá. Não sai não, em nome de Jesus. Só Deus o tira de lá. É Dotã, é lugar teu. É lugar que você construiu. É lugar que você sonhou. É lugar que você pegou o machado e foi batendo ponta a ponta. É lugar onde você botou as vigas e foi levantando andar a andar. Você sabe quão difícil foi conquistar aquilo tudo. Você sabe. Não foi fácil. E não é o primeiro ataque que vai jogar por terra tudo isso. Abra os seus olhos espirituais nesta noite em nome de Jesus.
muito maior são os que estão conosco, muito mais numerosos são aqueles que estão ao teu redor, querido, em nome de Jesus. Deus revela, Deus mostra lá no quarto o que está acontecendo. Deus dá intuição para você, Deus mostra aonde você deve ir. Mas, querido, não desista, em nome de Jesus. Essa obra é de Deus, está nas tuas mãos. Dotã é tua. E na hora da luta, querido, suas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sofismas, altivez, tudo que se levanta contra a obra de Deus. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo. Deus é conosco. Suas armas são espirituais. Eu pago o mal com bem. Eu dou a outra face, ou seja, eu viro a página. Eu dou a capa, ou seja, olha, pode levar, mas Deus guardou a minha vida. Não pare, querido, Dotã é tua. Nada vai tirar a tua alegria, a tua fé. O ano de 2019 é um ano abençoado, um ano de vitórias, de conquistas, de dificuldades sim, mas Deus conosco, Deus operando em nós. Prepara uma mesa, olha que Salmo 23 diz: prepara uma mesa diante dos meus adversários, meu cálice vai transbordar. Ah, querido, quando o rei de Israel preparou aquela mesa para o exército da Síria, certamente, querido, o cálice do rei transbordou. Certamente Deus operou. Certamente Deus estava derramando ali perdão. Deus estava derramando cura. Eu quero crer que homens ali daquele exército tenham se convertido. Eu quero crer que ao ver aquele testemunho, pessoas tenham mudado de vida, tenham pedido perdão, se abraçado uns aos outros. Mesmo sendo um povo inimigo, isso opera quando eu ajo com bem, quando eu ajo com misericórdia, com perdão. Senhor, em nome de Jesus, Dotã é nossa. Tu nos forjaste para construí-la. Tu sabes, Senhor, quão difícil foi. Por mais que os inimigos tentem, Senhor, todos cairão por terra. O que faremos, Senhor? Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Feri-los-ei, Senhor. Prepara uma mesa, dá pão, dá água. Despede-os em paz. Eu quero viver em paz. Eu quero estar em paz contigo, Senhor. Tira de nós, meu Pai, da nossa mente as preocupações, o que falaram, o que disseram, Senhor. Orai pelos vossos inimigos, e será grande o vosso galardão. Deus, orar por aqueles que nós amamos é fácil, mas orar pelos nossos inimigos, amarmos os nossos inimigos. O Senhor nos ensina a começar 2019 assim, liberando perdão. É liberando perdão que eu não perdo, Dotã. Senhor, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Novamente, Senhor, 2019, um ano de conquistas. Um ano, meu Pai, de promessas. Um ano de Dotã. Um ano de perdão, um ano de pagar o mal com o bem. Deus nos ensina a andar como tu andastes. Nós te agradecemos, meu Pai, nesta noite. Nós louvamos e o bendizemos em nome de Jesus. E você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto no seu lugar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, querido. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém?